Eu recebi um convite que eu fiquei muito feliz para falar para vocês do devocional Mulheres que Edificam. Que nome lindo! Eu sou Adriana Sintra, sou nutricionista e fiquei muito contente com esse convite, com essa oportunidade de falar para vocês sobre hábitos e formas que a gente tem de usar mais a saúde, de colocar a saúde no nosso dia a dia. Que às vezes a gente sempre prioriza, né? Nós mulheres priorizamos a família, o trabalho e outras coisas, até os amigos, e não nos priorizamos. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de falar para vocês sobre quais são os pilares da saúde. A saúde, ela é conquistada, ela é adquirida com nossos hábitos no nosso dia a dia. Então, são pequenos hábitos diários que vão construir a nossa longevidade. E eu estou aqui para isso, tá? Para conversar com vocês, vou deixar meu contato para tirar dúvidas se vocês precisarem. E vamos fazer um bate-papo, vamos conversar sobre saúde. Eu quero começar falando sobre a importância da água, tá? A água que é tão fácil, tão barata e tão simples e às vezes é tão negligenciada. Então, o nosso corpo ele dá sinais e sintomas como dores, inchaço, refluxo, articulação às vezes incomoda, dor de cabeça. Muitas vezes eu tenho visto no meu consultório que isso é falta de água adequada. Então, como é que é essa água, Adriana? Você tem que beber 35 ml de água vezes o seu peso. Você faz uma conta e aquilo ali é o que o seu corpo precisa durante aquele dia. Tá? Dias mais quentes, você é atleta, sua muito, você aumenta essa dosagem, certo? Então, como é que a gente faz? A gente começa o dia com água morna. Então, tem muito isso na internet. Tem que ser meio litro? Não, você começa com o que você conseguir, tá? Mas amorne a sua água. Porque seu corpo, ele acorda quentinho, tá? Ele é quentinho e acorda mais quentinho ainda. Então, é uma oportunidade que você tem nesse momento de uma água morna, tá? Dá um conforto para o seu organismo e ativar os seus órgãos. Esse é o grande segredo. Você ativa seus órgãos com água morna e aproveita a oportunidade para usar limão, vinagre de maçã, cúrcuma, gengibre, de acordo com a sua necessidade, certo? Então, é um momento de começa o nosso autocuidado. Quando a gente acorda, é o começo do nosso autocuidado, bebendo uma água morna. Você vai perceber que o intestino vai funcionar melhor, tá? Você já vai acordar, já dá vontade de, de ir no banheiro por conta dessa água morna, tá? Isso é um toque muito bom para quem tem mais constipação e prisão de ventre. Então, você vai bebendo ao longo do seu dia. E eu vou contar outro segredo para vocês, tá certo? Beba água devagar, calma. A gente precisa ter esse cuidado com a água. A água não é para descer rápido, não dá nem tempo do cérebro avisar os órgãos, ó, tá chegando água. Então, ele precisa entender que a água chegou. Então, temos um truque para isso. Qual é o truque? Você, quando começar a beber água, você faz um bochechozinho para você avisar ao corpo que você está começando a beber água, certo? Então, como é que a gente faz para ter esse querer de beber água? Né? Tem muita gente que não se acostumou e não gosta de água, diz que a água, o abdômen distende, que não consegue nem digerir. Então, a gente começa, ponto importante, devagar, certo? E vai introduzindo gradativamente a quantidade. Mas eu quero fazer uma analogia para vocês. Quando a gente não tem água em casa, quando falta água, é um transtorno, não é? Então você imagina você passar o dia só com um balde de água. É muito difícil para uma dona de casa passar o dia só com um balde de água. Então você imagina seu corpo só um pouquinho de água, só com um copo, dois copos. O que é que ele faz? A água vai só para os órgãos mais importantes, porque a gente não pode ficar sem a água. Então o coração tem que bater, os rins têm que funcionar, as coisas têm que acontecer. O pulmão precisa respirar, mas os outros órgãos eles não vão receber. Então, articulação, cabelo, pele. Muita gente tem a pele muito seca e é tão simples, não é só passar um hidratante, é hidratar de dentro para fora. Isso é o grande segredo da água, tá? Então, minha primeira dica de saúde vai ser a água, certo? Então, são outras maravilhosas, mas eu vou falar, a próxima é sobre exercício físico. Então, nós precisamos nos movimentar, tá? Movimentar faz parte da nossa vida, da nossa essência. Então, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Caminhada, musculação, um esporte que você goste. Comece a fazer. Não deixe de dar ao seu corpo essa oportunidade de saúde. A gente fala que
Exercício físico é o inegociável, principalmente musculação. Musculação é o inegociável. Não consegue inicialmente, tem um pilates, tem fisioterapia, mas vá gradativamente fazendo a sua musculação por conta da sua nossa perda, né? A gente vai ter uma perda muscular com o envelhecimento. Então, quando eu falo em envelhecimento, é a partir dos 35 anos. Então, as coisas estão acontecendo, a gente não pode perder tempo. A gente tem que pensar o seguinte: quando você se vê no espelho com 80 anos, você quer ver o quê? Você quer ver uma pessoa com autonomia, você quer ver ter uma pessoa com liberdade, com condição de ter uma qualidade de vida, de brincar com o neto, de trabalhar, de continuar viajando, de tomar um banho sozinha. Então, para que isso aconteça, a gente tem que fazer musculação, tá? Fundamental a gente fazer musculação. Outro ponto muito importante é a suplementação. Às vezes a pessoa não tem disposição para o exercício. Então, nós precisamos suplementar esse corpo. Qual é a suplementação mais importante, básica? Então, a gente fala muito da vitamina D, realmente. Ela é muito necessária. Eu sempre associo com vitamina A por conta da visão, pele. A vitamina A é uma vitamina importante. A gente usa a vitamina E para melhorar a circulação sanguínea, tão fundamental nesse momento nosso, né, dos anos se passando. E vitamina K2, que é a vitamina que ajuda essa vitamina D a fortalecer os nossos ossos. Essas são as nossas vitaminas lipossolúveis, muito importantes para nós mulheres. E outras vitaminas que eu também gosto muito de suplementar, vou falar das mais importantes para mim. É o magnésio, tá? Então, o magnésio vai ajudar nas articulações, na formação desses músculos, no batimento cardíaco. O magnésio, ele ajuda no sono, que é outro pilar fantástico, necessário para ter longevidade. Então, o magnésio ele tem mais de 300 funções no nosso organismo, por isso que ele é tão importante. Então, o magnésio tem que entrar também nessa suplementação. E a gente tem várias formas de magnésio. Outro suplemento assim fundamental é o complexo B. Veja, é um complexo, que ele vai de B1 até B12. Então, a gente normalmente, você quando vai fazer seu exame bioquímico, você pode pedir ao seu médico, ao seu profissional de saúde que cuida de você, a vitamina B12. Então, a vitamina B12, ela tem um padrão, uma linha, que vai de 150 até 900. O que é importante a gente priorizar? A Adriana, minha B12 é 300. Tá boa? Não, não, não tá boa. Por que que não tá boa? Porque é muito difícil a gente conseguir dar conta da rotina que nós temos de trabalho, de família, de casa, rotina profissional, com uma B12 de 300. Normalmente as pessoas chegam no meu consultório cansadas, fadigadas, tá? O cabelo caindo. Então, tem uma série de pontos que eu preciso aumentar, melhorar essa B12. E o problema da B12 também é a absorção. Então, quem usa os prazóis da vida, quem tem uma digestão proteica ruim, não consegue absorver a B12. Então, às vezes, as pessoas se alimentam muito bem. Não, eu me alimento muito bem, eu não preciso de complexo B, porque eu como fígado, eu como carne, mas a gente precisa medir essa B12 e precisa fazer uma avaliação realmente, uma boa anamnese, uma boa conversa. Eu quero que vocês aproveitem esse momento para fazer essa conversa com vocês. Você em casa, olha os seus sinais, faz um cheque no teu corpo. Olha a tua cabeça. A cabeça dói, eu sinto insônia. Como é que é isso? Eu tenho sensação de desmaio, minhas articulações doem. Se eu fosse fazer uma anamnese, qual é a pontuação que eu ia dar para esses incômodos? Isso acontece com muita frequência? É uma coisa que não acontece com muita frequência? Então, a suplementação, ela tem que ser pensada também nos sinais e sintomas do nosso paciente. Não é só olhar um parâmetro. Ah, se a B12, se ela vai de 100 até 900, eu estou 300, 400, eu estou bem. Não, como é você? Como é a sua demanda? Como é a sua vida? Como é a sua história? Como foi você para lidar com seus problemas? Como é que você lida com isso? Tá? Então, a B12 ela é um complexo. A gente mede B12, mas tem outras vitaminas também que são muito importantes, que é a vitamina B9, que é o ácido fólico que a gente usa na forma de metilfolato, para dar cognição. Para quando as pessoas começarem a falar, você vê, meu Deus, eu não estou conseguindo nem raciocinar. É necessário cuidar disso, sim. Então, a B9 está nos folhosos verdes, aí a gente consegue a couve, espinafre, tem muita coisa que tem B9. Não necessariamente eu preciso ter aquela alimentação 100%, mas eu preciso ter, né? Sem neurose e achar que eu tenho que comer sempre tudo saudável. Não, a gente precisa comer saudável, mas não tem que ter uma coisa assim como se fosse, ah, eu preciso. Não, eu tenho que fazer uma coisa com prazer. É a introdução dos produtos, dos alimentos,
da coisa que é natural. A gente tem que pensar assim: eu quero o natural para minha vida, quanto mais natural possível, tá? Então a gente falou sobre suplementação, falamos sobre água, sobre exercício físico, tá? Os alimentos que nós hoje temos acesso a muita coisa boa e o conhecimento de como é que é importante a gente fazer. Então, os alimentos, eles são necessários para quê? Para construir o nosso corpo. Quando a gente coloca alimentação, eu quero dar um ponto aqui sobre proteínas. Por que as proteínas estão sendo tão faladas? Porque elas são construtoras. As proteínas são responsáveis para a nossa construção do nosso corpo. Então, quando você vê uma pessoa idosa andando já, arrastando, ela perdeu a massa muscular. A gente chama isso de sarcopenia. Coisas que podem ser evitadas. Eu trabalho com longevidade, eu trabalho com qualidade de vida para o futuro. Porque o grande segredo hoje é a prevenção. A prevenção é a grande revolução da saúde. De você conseguir fazer antes algo que pode acontecer, você não, você vai premeditar, você vai reorganizar, vai prevenir muito antes. Como? Sabendo o que pode acontecer. A longevidade, ela tem umas formas, é como se você tivesse um carro, tá? Vamos pensar assim, que você nascesse, você ganhasse um carro. Vou fazer uma analogia. Você ganha um carro quando você nasce. E esse carro você não tem como você trocar, nem como você vender. Você vai ficar com ele o resto da vida. Então, um carro de 60 anos é um carro já rodado, né, então um fígado de 60 anos, um carro de 60 anos, vamos pensar assim. Então o que que a gente pode fazer? Eu vou cada vez mais cuidar dele, levar para revisão, levar para uma pessoa para olhar, fazer exames, fazer eu mesma fazer uma análise de como é que ele está, como é que ele anda na rua, como é que ele se comporta, ele aguenta grandes rodadas, ele aguenta ir para Recife com 70 anos? Não, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão, eu vou melhorar, eu vou organizar, dar uma boa gasolina para o carro. Então, uma boa gasolina é a nossa comida. Então, se nós temos o nosso corpo que vai acompanhar a gente o resto da vida, quanto melhor você puder fazer com ele, quanto melhor você puder cuidar com alimentos, suplementos, exercícios, água, um sono de qualidade, tudo isso você vai fazer com quê? Com que seu carro chegue aos 90 maravilhoso, levando você para onde você quiser, que é isso que a gente quer, né? A gente quer isso, a gente quer ter vida, a gente quer ter saúde. Para que isso aconteça, nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos hoje do conhecimento, porque antes não tinha. Eu penso na minha avó, com 45 anos, já era uma senhorinha, já usava roupas de uma senhora e não passava pela cabeça dela nunca correr, fazer. Quanta gente hoje a gente vê fazendo maratona, senhoras de idade. Então, o que era para minha avó impossível, é possível. Então, você que está me escutando, é possível o que você quiser. Nós podemos o que a gente quiser, certo? Então é esse o meu desejo para vocês, que vocês tenham saúde, que vocês tenham cada vez mais vida e vida plena e vida possível. Nós somos um presente de Deus, o nosso corpo, ele é responsável para a gente poder fazer as coisas, poder dar a palavra de Deus, poder ajudar os outros, tá? Em missão. Isso é uma missão que nós temos na nossa vida. Cada um tem a sua missão. E a minha missão hoje é trazer para vocês essa possibilidade que vocês podem fazer do seu corpo o que vocês quiserem, só é vocês cuidarem dele, tá? Um beijo no coração de vocês e grata, Marília, pela oportunidade.